Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Eu quero lembrar também, eu ia lembrar o Magno, mas eu aproveitei que sábado tem conectados, né? Sim ou não? Sim, sábado tem conectados. Já tiveram sábado de folga e sábado nós estamos aí com a nossa líder Thalita, líder Vanessa, toda a galera do Conectados, aqui estudando, aprendendo, confraternizando e crescendo juntos para a glória de Deus. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 47. Graça e paz para você que nos acompanha em casa, no carro, não importa onde você esteja. A nossa oração é que Deus alcance teu coração, assim como tem nos alcançado aqui no ambiente da igreja. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 47, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pela cintura. E mediu mais 1000, e já era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do ribeiro. E tendo eu voltado, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, onde entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engede até Englaim, haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Amém? Estenda a sua mão direita para cá, por favor, me abençoa. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa palavra. Te pedimos mais uma vez, continua falando conosco. Já entregamos ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa honra. E neste momento queremos ouvir a tua voz através da tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, toda distração caia por terra, todo impedimento, toda barreira, que a tua palavra tenha livre curso em nosso meio. Prepara o nosso coração como uma terra fértil, a nossa mente possa estar atenta a tudo aquilo que o Senhor já está falando nesse ambiente de glória. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder através da tua palavra mais uma vez. Essa é a nossa oração, Senhor. Tem misericórdia, Pai amado, do mensageiro, e que somente a tua palavra tenha, Pai amado, notoriedade neste lugar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto até que conhecido, eu julgo ser conhecido, por mais que eu não tenha frequência em pregar no Antigo Testamento, eu gosto de pregar no Novo Testamento,
pois acho que é uma palavra tanto mais evangelística, mas Deus impulsionou-me a pregar em Ezequiel 47, debaixo de um tema a respeito de profundidade. E essa é uma visão das muitas visões que Ezequiel tem no livro que Deus o inspira para escrever. E a partir do capítulo 40 de Ezequiel, a maioria das visões que ele tem é voltada para o templo escatológico, né? O templo chamado de templo do milênio. Então você vai ver Deus escrevendo um templo para Ezequiel, que não é o templo de Salomão, mas é um templo que será erguido no milênio. E essa visão do profeta, além dela ser profética para Israel, né, diretamente, porque é uma visão que fala de uma profunda restauração do povo de Israel, de um povo que vai ser restaurado em um determinado momento do tempo da história. Ela também é muito aplicável para os nossos dias, já que é nesse prisma que nós vamos seguir falando a respeito de profundidade em Deus. Então, a literalidade está focada numa restauração de Israel, que vai acontecer lá em Apocalipse capítulo 19, na conhecida batalha chamada de Batalha do Armagedon. Jesus voltando com a igreja, pisando o Monte das Oliveiras, se cumprindo Zacarias 13, Zacarias 14, e todo olho verá neste momento, toda língua confessará, e Israel será restaurado neste momento. E a partir daí, durante 1000 anos, o diabo estará preso durante 1000 anos, a terra será governada por Cristo, no trono de Davi, é o que diz a profecia, e esse templo será restaurado. Então a visão é uma visão profética para este tempo. Só que as aplicações são muito práticas a respeito de relacionamento e profundidade com Deus. Muita praticidade é o que Ezequiel nos traz. E esse capítulo desse livro, assim como o livro inteiro, foi escrito na época que Israel estava cativa na Babilônia. E por que é importante isso? Porque era um período em que o povo estava sem esperança. Está cativo e eles vivem um complexo intenso de identidade. Um complexo sobre fé, desesperança. Vocês lembram que quando Daniel, Ananias, Misael e Azarias chegam na Babilônia, a primeira coisa que acontece é que o rei muda o nome deles. Isso fala sobre identidade. Eles passam a ser chamados de Beltessassar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por quê? Porque a ideia é mexer com a identidade deste povo, tirar deles esse senso de propósito, porque a identidade dos hebreus, dos judeus ali, revelava um propósito específico de Deus para cada um. Então a Babilônia era esse ambiente em que a identidade era retirada para perder o senso de propósito, para perder o senso de direção. Então, diferente de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que viveram dentro da Babilônia, o profeta Ezequiel, que também era um jovem, a maioria do seu ministério foi às margens do rio Quebar. Você vai ver muitos capítulos falando isso. Eu estava às margens do rio Quebar. Ele está em um ambiente desértico, onde Deus dá para ele constantes revelações. E essa é uma das que eu mais gosto, porque nos confronta de uma maneira que será obrigatório, todos nós que estamos nesse ambiente acústico, que você que está ouvindo essa mensagem neste momento, ou vai ouvir futuramente, todos nós seremos obrigados a dar uma resposta para essa palavra. Todos nós teremos que tomar uma posição e enxergar tudo aquilo que nós vamos ouvir aqui e tentar perceber aonde que nós estamos encaixados na visão de Ezequiel, para então podermos dar uma resposta para aquilo que Deus já está falando conosco. Então, nesse ambiente de desesperança, de perca de identidade, perca de fé, que Deus usa o profeta Ezequiel para trazer uma mensagem de restauração e de esperança. E isso é muito característico de um padrão que Deus gosta de trabalhar. No meio dos nossos caos, das nossas tribulações, turbulências, Deus sempre traz uma palavra de esperança, uma palavra disruptiva, uma palavra que nos traz conforto, para que a gente possa enxergar para um futuro próximo e entender: ainda há esperança para a minha vida não acaba nesse cenário, a minha família não termina nesse cenário. Deus tem uma palavra de transformação, uma palavra de esperança para mudar a circunstância que eu estou vivendo. Deus sempre traz palavras de consolo e de conforto para a gente, para nós sermos revigorados para as novas estações. E eu quero que você volte agora os seus olhos para o versículo 1, para nós discorrermos nesse texto. E o texto diz assim: depois disso me fez voltar à porta da casa,
E eis que saíam águas por debaixo do umbral. Algumas traduções já trazem a palavra templo, para a porta do templo. As águas que saíam debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Versículo 2. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Observe que o profeta Ezequiel, ele começa a discorrer a sua visão, e é Deus apresentando o ambiente geográfico da manifestação divina. Deus está nos apresentando qual que era a geografia do ambiente. Então entendemos que Ezequiel é levado até a entrada do templo, e ele chega muito perto do altar. Parece que o que ele está vendo é que debaixo, na frente, no templo e no altar, debaixo do altar, do lado direito é onde começa a surgir essa fonte de água, essa corrente de água, esse rio. Então, nesses primeiros versículos vemos a geografia. Então, já conseguimos entender nesses dois primeiros versículos que essa água, que sabemos que traz vida, ela surge do altar do trono de Deus. Essa água surge do altar do trono de Deus. Observe que Ezequiel não está olhando de cima para baixo, mas de baixo para cima. E ele está vendo que o que traz vida vem de cima, vem do altar, vem do trono. Não é do altar do púlpito, porque isso aqui não é um altar, isso aqui é um púlpito de madeira. Altar para Deus não é madeira, não é um ambiente elevado, não. O altar para Deus é onde Ele se manifesta. Onde Deus está, ali está o altar que é liberada a vida de Deus. E por que isso é importante? Porque não existe um ambiente na igreja que é santificado. Não existe o altar santo e a igreja não santa, não. Todo o ambiente onde Deus desce a sua glória é um ambiente santo. Então a tua casa é santa, o teu trabalho é santo, o teu carro é santo, a igreja é santa, porque santo é onde Deus se manifesta. Para nós perdermos a idolatria de um ambiente santificado dividido na igreja, não. Quando o véu do templo se rasgou, tudo ficou santo. Não só foi para a gente entrar, agora é todo o ambiente que Deus está é santo. E se eu me julgo casa de Deus, porque Paulo disse que nós somos templo do Espírito, logo onde eu chego, Deus chega. E se Deus chega, tem que ser santo. Se eu sou o templo e morada do Deus vivente, como Paulo escreve em 1 Coríntios, quer dizer que onde eu chego, Deus chega. E se Deus chegou, tem que santificar o ambiente. Porque não adianta ser santo no púlpito e ser profano fora dele. Santidade é todo lugar onde eu estou. Porque todo lugar onde eu estou, Deus está. Tomando como pressuposto que o Magno disse, se você é crente, obrigatoriamente, onde você chega, Deus chega. E com isso em mente, você não fica olhando para o que é santo ou o que não é santo. Você sabe que onde você pisa, Deus vai santificar, porque você chegou. E se você chegou, o Espírito Santo chegou contigo. Quer estar comigo? Diga amém. Versículo 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, um instrumento de medição. E o que ele faz? Ele mediu 1000 côvados. Lembram-se que um côvado, a maioria das Bíblias já deve estar traduzido, mas um côvado é 45 centímetros. Só você fazer a conta. 1000 dividido por 45, 450 metros. Ele mediu 1000 côvados, 450 metros. Algumas Bíblias arredondam para 500 aí. E o que acontece quando ele puxa o profeta para este lugar depois que ele mede? O texto diz, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Na sua tradução deve estar tornozelos. E a visão do profeta nos mostra que esse rio, esse ribeiro, esse ambiente que ele está sendo conduzido, é um ambiente de profundidade progressiva.
E é claro que isso depende muito da perspectiva de que você olha. O que é perspectiva? É um olhar diferente dependendo do lugar onde você está. Porque quando nós olhamos de fora para dentro, nós falamos, o rio está crescendo. Mas se nós olhamos de dentro para fora, a gente pensa, não, é o profeta que está descendo. Depende da perspectiva de onde você está. Se você está dentro do rio, o rio para você nem aumenta nem diminui. Se você está fora do rio, a perspectiva é essa. O rio está crescendo, é muito difícil se aprofundar. Eu vou simplificar. Eu sei que vocês entenderam, mas para ficar mais claro ainda. Se nós entendemos que esse rio é uma representatividade do Espírito Santo, de Deus, logo eu não consigo medir qual que é o tamanho de Deus. Logicamente, Deus nem cresce, nem diminui. Deus nem aumenta, nem diminui. Deus é. É assim que ele fala para Moisés. Eu não tenho tamanho. Não existe tamanho. O tamanho, como você conhece nas leis da física, foi criado quando Deus disse. E criou Deus os céus e a terra. Deus é que fez tudo de uma vez. Porque para existir tempo tem que ter espaço. Para existir espaço tem que ter tudo ligado. Matéria, espaço e tempo tem que ter existido de uma vez só. É o que você aprendeu na matéria de física. Eu sei que você não lembra mais disso, mas você aprendeu em algum momento da sua vida. É isso aí. A base da física é espaço, tempo e matéria. E só pode existir isso se for de uma vez. Porque nenhum existe sem o outro. Logo, foi Deus quem criou o tempo. Foi Deus quem criou o espaço. Foi Deus quem criou a matéria. Então nada pode ser comparado a Deus. Então ele não pode ser medido. Ele não pode ser medido. Então depende da perspectiva que nós estamos olhando. Se esse rio está crescendo, ou se esse rio está, ou se sou eu que estou me aprofundando no rio. Quem está comigo, diga amém. Por isso que o tema da mensagem é profundidade. E essa profundidade não é sobre o rio, é sobre a gente. É sobre nós. O primeiro lugar que ele é levado, as águas batem nos tornozelos. E a água que bate nos tornozelos, para eles vão sentir muita vontade. Aqueles que gostam de molhar os pés na água da praia, tem umas mulheres gostam muito disso, né? Vai na praia e não gosta de tomar banho, gosta de ficar molhando os pés. Minha mãe é assim. Vai na praia e gosta de molhar os pés. Minha sogra também é assim, minha sogra está lá embaixo. Vai lá, dá um mergulhinho e tal, mas furreca e volta, porque gosta de ficar molhando os pés. Eu não sei se vocês sabem, mas por que é bom molhar os pés? Porque os pés, eles são do nosso corpo, um dos locais mais sensíveis, onde existe uma densidade muito grande de nervos. Logo, qualquer coisa que toque nos nossos pés traz estímulos para a gente, sensações. Qual que é a primeira coisa que você faz para saber se a água está boa para entrar ou não? Você toca com a ponta do dedo para ver se está muito gelada, se está morna. Porque as extremidades dos pés têm sensibilidade extrema. É muito densa a quantidade de nervos e automaticamente você recebe a mensagem: está muito gelado, eu não vou entrar. Mas pastor, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Por quê? Porque essa galera que gosta de tocar os pés no ambiente onde Deus está, é aqueles que gostam de só sentir as sensações que são transmitidas através de Deus, do ambiente onde Deus está. Eles são ótimos admiradores da paisagem. Você molha o pé e fica assim na praia: que coisa linda que Deus fez. Olha, como que pode ser ateu? Como que não acredita num negócio desse? Você fica assim, ó, embasbacado. Nossa, como que Deus é maravilhoso. Aí você fica molhando os pés. Por quê? Porque aquilo é prazeroso, te dá ótimas sensações. O teu corpo está sendo totalmente estimulado por todas as sensações que estão subindo através dos seus pés. E você fica assim, ó, tá ótimo, eu nem preciso entrar no mar, porque aqui já está muito bom. E tem muita gente no ambiente onde Deus se revela, no culto, na igreja, na presença, que ama estar nesse lugar. Porque é um lugar que transmite sensações. É um lugar confortável. As águas no tornozelo não tem perigo. Você controla, irmão. Você chuta a água, a onda não te leva. É totalmente confortável. E tem uma galera que gosta desse ambiente. Gosta de vir à igreja.
sentar numa boa cadeira, pedir pro Zé Carlos colocar condicionado no 19, ficar admirando, olha como que Deus se manifesta, olha como que Jesus toca, olha como que o pastor Maurício prega, olha que maravilhoso. Mas ele só gosta de molhar o pé, recebeu a sensação, uma palavra e ir embora para viver a sua vida de admirador de Jesus. Só que Deus não nos chamou para ser admiradores, Deus nos chamou para entrar no rio. Deus não nos chamou para ter sensações, porque a tua vida não é na praia, não é no mar. Quem vive de sensações, quando a sensação acabar, desiste. Porque terá dias que não haverá sensação, não haverá sentimento, não haverá estímulos para vir à igreja, não haverá estímulos para orar, não haverá estímulos para ler a palavra. Então não podemos viver de estímulos. E aí tem um monte de pastor quebrando a cabeça para saber como é que ele cria no ambiente da igreja estímulos para saciar um povo que não quer saber de Deus, só de paisagem. Aí pinta a parede, aí faz isso, aí chama cantor famoso, chama pregador famoso. Vamos arrumar um jeito porque a igreja está vazia e o povo precisa ser estimulado para vir à igreja. E vem, mas eles vêm, eles molham os pés e eles vão embora porque eles querem estímulos. Quem fica por causa do estímulo, quando o estímulo acaba, vai embora. Aí ele fala assim, eu estou indo embora, pastor, porque eu pensei que era uma coisa, mas é outra. Eu pensei que todo domingo a palavra seria, recebe, Deus está abrindo a chave, Deus está te dando. E como não tem 3 domingos que eu não recebi nenhum estímulo, então eu vou lá para aquela igreja lá que vocês conhecem. Todo domingo lá tem estímulo. Todo domingo tem alguém falando que Deus vai me dar alguma coisa. Uma palavra de oferta como essa não existe. Preparado para perder? A vida com Deus é só de vitória, vitória, vitória. A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória. Acredita que tem gente que canta isso na igreja? Vocês não, que vocês são crentes. Acredita que tem gente cantando isso no púlpito? E chama toda a igreja para cantar junto? Vamos, que agora a prova acabou, a luta foi embora, só vitória. E ainda tem sabor de mel essa vitória. Mas deixa em off esse negócio. Tem gente que gosta desse tipo de relacionamento com Deus. Sensação. É aquela galera que nas filmagens do que eu não sei se é culto ou show que passa na internet, eles ficam assim arrepiados. Chora. Caras e bocas, irmão. Depois manda mensagem. Tu manda aquela foto pra mim que você tirou? Ô, Rogério, manda aquela foto que você tirou minha lá pra eu postar, porque você viu, eu tava chorando naquele dia. É o povo que gosta dos estímulos, das sensações, desse negócio de paisagismo, sabe? Dessa pintura que eles formam do que é Deus e o relacionamento com o Senhor, do que é igreja. E Deus está aqui. Fica na margem. Você quer ficar na margem? Fica na margem. Os pés são um fundamento. Deveriam ser usados como aquilo que nos traz alicerce para ir adiante. Não é aquilo para a gente ficar tendo sensação passageira e parar nisso. Deveria ser o começo de uma longa caminhada de profundidade, não o final de uma caminhada de emoções. Aí, quem está acostumado com os pés sendo molhados com a água que traz refrigério, a água que traz o consolo, a água que traz conforto, essa água gelada que refresca, essa água morna, quentinha, né? Que esquenta. Quem gosta desses ambientes assim, olha para quem gosta de mais profundo e fala assim: para que isso? Você é religioso, você é besta, enchendo o bolso do pastor Maurício de dinheiro. Oh. Enriquecendo pastor. Para que isso? Para que isso? Para que se dedicar? São os paisagistas. A galera que gosta da margem. A galera coloca compra aquela, como é o nome daquela coisa que a mulher coloca grandão na praia? Como que é? Canga. Compra aquela canga de R$200. Coloca aquele óculos escuro, aquele chapéu chique, madame. O cara coloca aquela roupa bonita, aquele óculos Ray-Ban da Oakley, e fica lá, com os pés na água, e todo mundo olha. E ele assim, olha. É o paisagista. É o marajó, que gosta, é bom demais, que delícia.
Vamos embora, versículo 4. E mediu mais 1000 côvados, mais 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Olha só. Alguns se arriscam mais neste rio e decidem ir até onde as águas tocam nos joelhos. E o joelho, vocês sabem que é a maior articulação do nosso corpo. Nosso corpo tem muitas articulações, e o joelho é a maior delas, porque é o que suporta a maior carga do nosso corpo. Então o joelho é essencial para quê? Para mobilidade, para correr, para virar, para pular. É vital. E talvez seja por isso que muita gente para neste nível do rio, onde as águas batem no joelho. Por quê? Porque neste lugar já não temos tanta mobilidade quanto antes. Então, quando você está na praia, que você vai até onde as águas batem no joelho, você olha assim e você ainda tem o controle dos seus movimentos. Só que não flui tão bem quanto as águas estavam nos tornozelos. Então tem a galera que fica aqui, ó, nessa mediação. Eu não vou mais porque é perigoso. E vou ficar por aqui porque qualquer hora que a onda vir eu posso sair ainda correndo. Mesmo que forçando, mas eu corro. Não é assim? As águas no joelho você consegue correr ainda. Com dificuldade, mas corre. A força da água já trabalha contra a força dos meus impulsos. Então tem a galera que gosta até de esperar a onda vir para sair com o joelho arrastando. Ou deita ali para a água levar ele embora. As águas que batem no joelho são essas águas que são confortáveis, mas você não vai arriscar mais porque pode ficar perigoso. Então essa galera sabe que quer se envolver com Deus, só que morre de medo de perder a movimentação própria. Morre de medo de avançar, porque sabe que se avançar, perderá totalmente a força nos membros inferiores. Perderá a vitalidade nesse sentido de eu posso correr quanto eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser. Eu estou ainda no controle. Com as águas nos joelhos, você não consegue mais correr como você quer, mas você ainda corre. Se falar que tem um tubarão aí, então, aí você vence mesmo, você dá cambalhota, você pula. Mas é difícil de pular. É difícil de fazer movimentos com membros inferiores. As águas já estão exercendo uma certa influência na sua vida. Só que não como Deus deseja, porque ainda não é suficiente. Você ainda consegue ter controle sobre si mesmo. Então a galera no nosso meio que está nessa fase há muito tempo. É aqueles que parece que vai, mas sempre empaca. Fala, agora fulano de tal vai com tudo. Agora parece que, mas sempre empaca no mesmo lugar. Porque morre de medo de perder totalmente o controle dos movimentos. Quem está entendendo, diga amém. E as águas não são suficientes, não é porque Deus não pode fazer. É porque Deus quer de nós um nível de profundidade em que nós não somos mais responsáveis por aquilo que nós decidimos. O lugar que Deus quer que nós estejamos é um nível de profundidade onde eu não consigo mais olhar para trás, como é quando as águas estão nos joelhos. Olha o que diz aí no versículo 4. Outra vez mediu mais 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pela cintura. Algumas traduções falam pelos lombos. E o que é água na cintura? Alguns avançam até este lugar. E este é um lugar estratégico em que muitos desistem. Muitos desistem. Por quê? Primeiro, porque a cintura é um local que suporta o peso da parte superior do corpo. A cintura é um local que suporta o peso da parte superior do corpo e transfere para as pernas. Ou seja, não temos mais controle quase nenhum na parte inferior, na movimentação. A cintura recebe o peso. Por isso que, quando você trabalha demasiadamente, quando você carrega peso demasiadamente, a primeira coisa que você vai sentir não é as pernas, não são as pernas, é a coluna. Coluna, se você dá um Google aí, você vai ver que a coluna, ela tem a cintura, né? A coluna tem várias, como se fosse bolachões para amortecer. Eu não sei se é, né? Para amortecer o impacto.
Conforme você vai desgastando, o impacto, desgastando a coluna, logo vai ficando mais frágil, aí sim vai reverberar nas pernas. Aí vem variz, aí vem osteoporose, aí vem essas coisas daí que uma galera tem. Vocês não, que vocês são cheios de vida, vocês fazem exercício, vocês cuidam da alimentação, vocês cuidam, né? Então, mas aí tá o revelamento que você está procurando. Se a coluna está doendo, tá um exercício, fechar a boca um pouco, né? Por quê? Porque ela está recebendo um peso que não era para ela receber. Está recebendo uma carga que não era para ela receber. Por isso você vê gente que tem 300 quilos, 200 e poucos quilos e consegue andar ainda. Por quê? Porque as pernas é a última a sofrer. Chega uma hora que o médico fala, nem exercício dá mais, não é assim? Porque nem movimentação você tem mais. Acabou coluna, acabou perna, acabou tudo. Não é sobre o cuidado do corpo a mensagem, mas fica a dica para você. Segundo, a cintura protege e abriga órgãos reprodutivos. E também a bexiga e o feto. Porque são coisas que protegemos e que temos muito medo de perder, porque nos custam. E por que isso é importante? Porque coisas sensíveis neste nível de profundidade começam a ser afetadas. Neste nível da cintura, algumas coisas que são vitais começam a ser afetadas. E tem gente que morre de medo de Deus tocar em alguns lugares sensíveis. Por isso que ele não vai além. Mas que bom que Deus está trazendo essa palavra para a gente nessa noite. Por quê? Porque Deus vai tocar em lugares sensíveis de algumas pessoas nessa noite. Porque Deus vai levar você para lugares onde você tem medo que sejam tocados. Mas você precisa receber do rio de Deus neste lugar. Porque se Deus tocar, Ele pode te curar, transformar a tua vida e te levar para um novo nível de profundidade nele. Morremos de medo de coisas que estão escondidas. E nos lugares reprodutores, nós colocamos até 2 vestes, não é isso? Tamanho cuidado que nós temos para proteger. É vergonhoso expor. E eu não estou falando sobre órgãos genitais, estou falando sobre coisas que nós precisamos deixar que Deus toque. E que é muito sensível para a gente. E Deus só tocará quando eu entrar nesse nível de profundidade no rio. Deus só tocará quando Ele puder tocar neste lugar que é a cintura, aonde traz equilíbrio para você, estabilidade para você. Eu estou falando entre aspas porque estabilidade e equilíbrio com força humana não existe. E esse é o terceiro ponto. Por que a cintura é importante? Porque ela traz estabilidade ligamentar. Sem uma cintura boa, perdemos o equilíbrio, controle de direção, postura. Tem um livro do Peterson, que ele fala assim, 12 regras para a vida. Você já deve ter visto aí. E a primeira regra é ombros eretos e postura. Porque posturas e ombros eretos falam de alguém que está estável, controlado, firme. Quando você vê um crente assim, um crente atrofiado, cabeça baixa, só anda com o pescoço tombado, não tem postura, não tem firmeza, com certeza ele não está nesse nível do rio. Porque neste nível do rio, onde deixamos Deus dominar esses lugares sensíveis, não importa o que aconteça, eu estou como Paulo recomenda, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Porque as minhas emoções podem estar sofrendo várias setas, vários danos, mas eu estou firme naquele que me guarda, que não tosqueneja, que não dorme. Eu estou estabilizado nele, em Deus. Eu não estou fazendo projetos baseados em quem vai ser o novo presidente de 2026, porque estabilidade num país como o nosso não existe. Para onde que eu olho para confiar que a minha vida será uma vida estável nele? Eu olho para o monte de onde me virá o socorro, e o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não olho para a política, para o presidente, para o prefeito, para o vereador. Não, eu olho para Ele. A minha estabilidade está nele.
Não é sobre ter uma postura que transmite verdades, porque mesmo com postura, tem muitas vezes que eu não sei o que eu vou fazer. Mesmo com uma postura firme, muitas vezes eu tenho dúvida do que eu posso tomar de decisão. Mesmo com a postura firme, eu tenho dúvida do que vai acontecer daqui a 5 anos, por mais que eu libere palavras. E por que eu mantenho uma postura? Porque ficar fraquejado é tudo que o diabo quer. Mas quando o diabo olha para um crente, mesmo sofrendo tribulação, doença, adversidade, e olha para um crente firme no Senhor, com postura, e quando o diabo vai confrontá-lo, ele fala assim: ó, eu não sei como é que ele vai fazer, Satanás, mas eu sei que ele vai fazer, e quando ele fizer será perfeito, porque ele nunca erra, ele nunca perde, ele nunca falha. Quem está comigo, levanta a mão para o céu e libera a palavra sobre a tua vida. Ei, eu creio no que Deus vai fazer. E eu não preciso estar todo dia feliz para isso, eu só preciso estar firme nele, porque as águas já passaram da minha cintura. Eu não preciso que tudo esteja dando certo. Eu não preciso que as coisas não saiam do meu controle, porque tem gente que quando uma coisa sai do controle, ele se descontrola. Ontem eu mudei, né? Obrigado, Rock, Magno, a galera que foi me ajudar, Deus abençoe vocês. Aluguei a casa da Zé em novembro, sabendo que estava à venda. Só que eu falei para Zé, eu não sabia que eu era tão próspero. Eu tenho a semente de Abraão, falei isso na sala de aula, o Gustavo pegou. Eu recebi a palavra de Abraão: onde Deus me colocar, Ele abençoa. Eu não preciso de bênção de ninguém, eu preciso entender que eu sou a bênção, e onde eu chego, Deus prospera. É vaidade, põe Mateus, eu acho que é vaidade. É Bíblia, é profético. Cheguei na casa da Zé, eu e a Fran, 6 meses a casa vendeu. Ela pediu uma grana, eu falei assim: uma grana dessa aí, quem vai chegar assim? Mas chegaram. Chegaram, a Zé falou: culpa tua e da Fran. Se eu sou menino e não tenho firmeza em Deus, o que eu ia pensar? Aluguei meu apartamento, aluguei uma casa, com 6 meses vendeu, não era de Deus. Porque os meninos que não deixam a água subir acima do lugar que ele perde controle, pensariam assim: mas eu sou firmado naquele que nunca erra. Eu não sou menino, eu tenho uma palavra, e quem tem uma palavra tem tudo. Então não é porque as circunstâncias fugiram do meu controle que eu vou chutar o balde, que eu vou jogar tudo para o céu. Não, eu continuo a direção da palavra que ele me liberou. Tem gente que qualquer ventinho, qualquer coisa que foge do controle, fechou um meio negativo, não é de Deus. Acabou, meu Deus do céu, e agora? Não! Isso é para quem está com água no pé, no joelho. Porque não vai ser fácil. O que você não pode perder? A postura. O que você não pode perder? A firmeza. Jesus estava cheio de fome. O que o diabo fez? Se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. O que ele falou? Nem só de pão viverá o homem. Quem tem postura, irmão? Sabe quem tem postura vira bonequinho de Satanás, que é lançado para um lado e para o outro? Quem tem postura fala o que não vê, porque a fé profetiza o que vai acontecer. E Deus já, não foi eu que falei para mim, foi Deus que já falou para mim: filho, eu tenho um lugar para você, para tua família. Se você seguir a palavra, vai dar certo. Aí tu acha que todo domingo eu vou me fazer prova com Deus? Deus, confirma para mim se aquela palavra que o Senhor liberou em 2014 é verdade. Tu acha que todo domingo eu estou pedindo para Deus confirmar? Confirma, por que, Senhor? Porque o presidente do Brasil vai mudar, e aí eu estou com medo agora. Isso é coisa de gente que tem água no joelho e está doido para um motivo para voltar e sair correndo desse mar. Mas como eu não fico com água no joelho, no tornozelo, eu acredito que tem mais alguém comigo que também não. Você não se movimenta de acordo com o panorama do Brasil, do teu emprego, do teu patrão, de como o teu chefe te olha, porque ele não é o teu chefe. Você tem um dono, você não tem chefe, e o dono se chama Jesus Cristo. E Ele sabe exatamente para onde Ele está te levando. Aleluia. Tem alguém comigo nessa noite? Libera um brado de glória em nome de Jesus, porque eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. Neste lugar do rio, você precisa tomar uma decisão: ir adiante ou voltar para trás.
Tá na praia, a água chegou aqui. Se você tem 1,80 m como eu, você acha que ainda está no controle. Você fala assim, ó, tá alto, mas... Se você tem 1,60 m... Eu não falei nada, Raquel. Você que olhar assim, ó, se entregando. Igual a Raquelzinha, você já tem que ficar muito preocupado. É claro, tomando como pressuposto que você não saiba nadar. Ir adiante, diga assim, ir adiante ou voltar para trás. Só que olha só, saiba que você vai ter mais trabalho para voltar para trás do que para ir adiante. Quando você chega no nível das águas na cintura aqui, ó, para cima, dá mais trabalho voltar do que ir. Por isso que tem gente que para aqui, porque está constantemente tentando voltar e não consegue sair da presença e não consegue mergulhar na presença. Por isso que tem gente que está o tempo todo aqui, ó, tenta voltar, mas dá muito trabalho sair. Essa galera que sai da presença, chega lá fora, não consegue viver sem. Aí volta e fica nesse barco para lá, para cá, mas não tem coragem de romper e ir para o outro nível. Porque o outro nível existe um nível de dependência em fé que esses outros 3 níveis não exigem. Olha só o que diz o versículo 5. E mediu mais 1000 côvados, e já era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Um rio que só é possível nadar. É o que o profeta está falando. Neste lugar em Deus, meus queridos, não dá mais para andar, não dá para pular, não dá para correr, só é possível atravessar nadando. Neste lugar do rio, você não consegue mais fazer força. Isso não deveria ser motivo de preocupação. Deveria ser motivo de alegria. Diga assim, por quê, pastor? Porque em Deus, quanto mais profundo você está, menos força você faz. Vou falar de novo para você dar um glória mais forte. Em Deus, quanto mais profundo você está, menos força você faz. Por isso que tem muita gente fazendo muita força, porque não entrou de cabeça nesse rio. Aí continua tentando nadar, correndo, andando, pulando. Eu não sou nadador não, viu? Diga de passagem, eu não sei nadar, eu me viro. Se eu colocar eu, Magna, Raquel, para disputar uma prova de natação, eles vão me dar um banho. Mas que eu sou maior do que eles, tenho mais envergadura do que eles, mas eles vão me dar um banho, literalmente. Por quê? Porque eles sabem nadar. E me corrijam se eu estiver errado, Raquelzinha e Magno. A maior dificuldade do nadador, e a maioria das pessoas que morrem por afogamento, não morre porque não sabem nadar. Morre porque cansam. Morre porque cansam. Porque, qual que é o segredo? O que é que o salva-vidas fala? Não desespera, porque quanto mais força você fizer, pior. Como é que você boia? Quando você para de fazer força. Relaxa, tranquiliza a respiração e você começa a planar. Quando você está na água, o desespero na praia vem quando você vem a onda e ela tira o teu pé do chão, sim ou não? Quando o seu pé sai do chão, o sopro no coração vem na hora, você já começa a pedir perdão pelo pecado, já começa a orar, porque na sua cabeça você vai morrer, né? Porque a gente esquece que é impossível afundar se estivermos vivos. Que no meio do mar, quando você cai lá, desce no meio do mar, automaticamente o ar do teu pulmão te fará subir para a superfície. Estou certo? Não tem como afundar. A água fica aqui, ó. E como é que você consegue nadar? Quando você plana, organiza os braços e as pernas e começa a bater de maneira coordenada, que é o mais difícil, né? De maneira coordenada. Só que isso aqui é um ribeiro que está indo para um lugar. Não é uma represa parada. É um ribeiro, ou seja, é uma correnteza que vai te levar.
A ideia de uma profundidade em que você deixa de fazer força é quando você não sente mais os pés no chão, que você perde totalmente o controle da sua vida. E este é o lugar que Deus quer que a sua igreja esteja. Neste lugar, meus queridos, não compensa mais voltar para a margem. Só quem experimentou, olha que eu nunca fiz mergulho profundo, mas já andei de escuna e caí lá no meio do mar, pensei que ia morrer também, não morri, depois amei. Vi os peixinhos, maravilhoso. Só quem já teve essa experiência, sabe como que é ofegante, maravilhoso. Não se desesperar quando você vê aquela imensidão de mar e falar, aquilo ali não é perigoso. Perigoso é quando eu estou tentando controlar com as minhas forças. Perigoso é quando eu estou tentando, porque uma hora a nossa força acaba. Não importa quão forte, entre aspas, você acha que é. Uma hora a tua força vai acabar. E aí quando a força acabar, ou você esquece, ou você decide ir mais profundo e deixar que a correnteza te leve para um lugar. Deixar que o rio te leve para um lugar. Mas a pergunta-chave é, por que nem todos querem essa profundidade? Porque nem todos têm coragem, eu vou usar um exemplo literal, de mergulhar lá no meio do mar. O barco para e fala assim, agora é de descer. Aí agora um olha para a cara do outro, tu desce. Primeira vez que eu desci foi pela escada do barco. 2 macarrões aqui de baixo, pela escada e igual os furreca que fica na margem. Coloquei o primeiro pé, fui descendo. Quando escorreguei de vez que desci, voltei e falei, hoje não morre não. Aí, meu amigo, o espírito de coragem tomou conta de mim. Subi na proa do barco, não foi, amor? Na proa do barco e pulei lá de cima. Por que, Jairson? Porque eu vi que a profundidade não mata. Muito pelo contrário, a profundidade me faz viver. E por que tem uma galera que não quer? Porque nunca foi. Porque no dia que for, vai perder o medo. Porque tem uma galera que não foi nesse nível. Porque nunca se arriscou a ir a este nível. Porque no dia que for, ele vai olhar para trás e vai falar assim, quanto tempo eu perdi com medo. Agora eu não volto para trás nunca mais. Porque eu descobri que aqui é o melhor lugar que eu posso estar. Eu descobri que dentro deste ambiente tem vida, tem peixe, tem alga, tem vida, não tem morte. O mar é um lugar de vida. E Deus está falando do meu ribeiro, não é um lugar de morte, é um lugar de vida. De vida. Neste lugar, e por isso que muita gente não quer entrar. Porque neste lugar do ribeiro, neste lugar que você é totalmente coberto, neste lugar de profundidade, nem sempre você vai ou você sabe para onde você vai. Neste lugar do ribeiro, você é conduzido pela correnteza. E tem dia que a correnteza está mais para a direita e você queria ficar um pouco no centro. Tem dia que a correnteza está mais para a esquerda e você queria ficar um pouco na direita. Neste lugar do ribeiro, você não controla as variáveis. Tá tudo bem, daqui a pouco começa a tempestade. E não estava no seu caderninho de anotações que você coloca Deus numa caixinha e fala assim, ó, vai acontecer tudo assim. E se acontecer tudo assim, é de Deus. Se a Raquel entrar de laranja na igreja Salmão, não é de Deus. O que é isso? A galera que gosta da aguinha no dedinho do pé. Emoção e sentir uma confirmação de Deus. Deus está falando, neste lugar do rio, você não sabe muitas vezes para onde vai e nem como é que vai ser conduzido. Você não sabe como é que serão os processos. Neste lugar você planeja uma coisa, você planeja um filho, Deus manda 2. Você planeja uma coisa e Deus faz outra. Por quê? Porque é no rio de Deus. É Deus que controla, é Deus que dirige, é Deus que conduz. Neste lugar do rio você fala, eu vou ficar 1 ano nessa empresa e ponto final. Deus deixa você 2. Não, no final do ano eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Não, esse ano não. Esse ano não. Ano que vem, quem sabe? Esse ano não. Nesse lugar do rio, eu vou fazer a faculdade, vou fazer a prova, vou passar e vai acontecer isso. E Deus, não vai não.
Neste lugar, eu vou fazer, tá tudo esquematizado, isso é lindo, tem que ter visão mesmo. Mas se você está no rio, dentro do rio, saiba disso. Nem tudo, aliás, nada estará totalmente no teu controle. E por isso que muita gente não entra. Por isso que muita gente não tem coragem de mergulhar. Porque morre de medo. Mas morre de medo porque não conhece. E é uma função nossa, falando na perspectiva de quem está no rio, mostrar para eles que este lugar é um lugar de vida, não de morte. Qual que é o problema? Muitas vezes nós que conhecemos o rio, somos os que divulgam o que não é verdade sobre o rio. Muitas vezes nós que já conhecemos o rio, são aqueles que, ao invés de encorajar, traz peso, traz julgamento, ou traz coisas que não são verdade sobre Deus, são verdade sobre você, sobre mim, mas sobre Deus não. E o que eu preciso ser mais direto. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós que já conhecemos o rio, dificultamos a entrada de muita gente, porque a gente transmite para o povo uma ideia de que, eu não estou falando que é fácil ser cristão, não é fácil ser cristão, mas de que, meu Deus, parece que a minha vida é uma desgraça, porque tudo é errado. Porque, o que eu estou fazendo? Terceirizando a culpa das minhas bobagens para um Deus poderoso e santo. Eu tomo um monte de atitude errada, sem planejamento mínimo, e nós aprendemos sobre isso no curso de liderança. Planejamento e fé, quem participou aprendeu. Planejamento e fé, faço nada, e quero que Deus faça tudo, e vou ficar assim, ó, e vai ser desse jeito mesmo. Aí quando dá errado, o que eu faço? Tá vendo aí? Deus. Aí quem está fora fala assim, quem vai arriscar? Eu? Nada. Eu? Não vou nada. Olha o Washington. Olha o Will aí como é que tá, quebrando a cabeça. Olha, trocou de casa, tá vendo aí? Não é de Deus. Se a gente deixar ser influenciado por isso, nós vamos transmitir isso para o povo. Eu tenho uma notícia para te dar. Este lugar no rio é o melhor lugar que você pode estar. Eu não estou falando que é o lugar mais fácil, no sentido de que tudo dá certo. Não existe este lugar onde tudo dá certo. Não existe este lugar fantasmagórico, romântico, em que nada vai sair do teu controle. Se está dando tudo certo, se está fluindo tudo bem, se nada deu errado, você tem que abrir o olho. Você tem que abrir o olho. Se nada está dando, se está tudo, se não tem nenhuma provinha, nada de errado, nada. Se foi tudo muito tranquilo, se foi tudo, não. E não é porque as coisas de Deus são difíceis, é porque o inimigo não luta com quem está colocando o pé no rio. O inimigo luta contra quem mergulhou no ribeiro. É você que ele quer tirar deste lugar. E quanto mais brecha nós dermos para ele, mais ele investirá em nós. E daqui a pouco nós estamos olhando para trás, querendo voltar. Estou pregando aqui uma vida de, meu Deus, tem que só ser coisa errada. Não, a vida com Deus é abundância, é glória. Mas observa isso. Todas as vezes que Deus quer te levar para um novo nível de profundidade nele, o inimigo se levantará poderosamente contra a sua vida. Então, se você está passando por um tempo de transição, de processo, de prova, eu te convido a, de maneira profética, levantar a mão e se alegrar, porque Deus está te levando para um novo nível de profundidade, de avanço, de conquista, de prosperidade nele. Deus está te levando para um novo nível nele. Se tem muita coisa embaraçada, dando errado, faça como o Tiago falou. Alegre-se na tribulação. Por quê? Porque a tribulação produz paciência, a paciência esperança, e a esperança não nos permitirá ficarmos confundidos. Deus tem um negócio nessa prova aí, meu irmão. Deus tem um negócio nesse trabalho aí, minha irmã. Deus tem um negócio nesse processo. As coisas vão mudar porque Deus está te levando para um novo nível de relacionamento, de crescimento e de prosperidade nele. Chegou a hora de pararmos de perguntar
Por que, Deus, está acontecendo isso na minha vida? Começa a perguntar assim: Senhor, qual que é o novo lugar que o Senhor vai me levar? Porque eu já estou entendendo esse negócio. O inimigo se levantou, eu estou entendendo esse negócio. A seta começou a chegar, eu estou entendendo esse negócio. Já vou começar a levantar o escudo, pegar a minha espada, porque eu sei que tem batalha. Mas eu sirvo ao general da guerra, que nunca perdeu uma batalha. Então eu já estou tomando posse da minha vitória. Jesus, como eu acredito nessa palavra. Pega a graça que desce deste altar, essa palavra. Eu já estou tomando posse do novo lugar que Deus está me conduzindo. Eu não olho para a prova como permissão de Deus para me fazer sofrer. Eu olho para a prova como um instrumento de crescimento que Deus me permite viver para o novo nível que Ele quer me levar. O nosso erro também, muitas vezes, é sair do profundo, se atentem, para viver no raso. Por quê? Para fazer companhia para quem está no raso e não quer ir para o profundo. Com a ideia de que temos que ir com todo mundo. Não vai soltar a mão de ninguém. Deus quer que todos sejam salvos, mas nem todos serão salvos. Sabe qual que é o nosso erro muitas vezes? Nós queremos caminhar com pessoas que não estão na mesma frequência que a gente. E a gente fica nessa de evangelizar, de cuidar, de investir. E tem uma galera que está assim, eu tô louco para ir para o próximo nível. Mas você não larga a mão de quem não quer ir para o próximo nível e quer ficar no raso. E você está voltando para o raso, então a galera permanecendo no raso. Então a galera querendo ir para o profundo, mas tem a maioria que quer ficar no raso. E a gente fica aqui, não, eu vou ficar porque tem que ir todo mundo. Aí passa 1, 2, 3, 10, 20 anos a tua vida não cresce. Porque o teu ambiente define o lugar onde você está. Se você anda com pessoas rasas, você vai ser uma pessoa rasa. Não, mas eu amo, Jesus também amava. Jesus amava Judas. Mas pergunta se Judas subiu no Monte das Oliveiras para orar com Jesus. Jesus amava Judas. Mas pergunta se Judas foi no Monte Tabor para ver Jesus sendo transfigurado. Amar a todos não quer dizer caminhar com todos. Amar a todos é obrigação, mandamento. Mas caminhar com todos não, porque tem pessoa que te atrasa. Tem pessoa que te puxa para o raso. Aí você, eu vou puxar ela, eu vou puxar, não. Se você está com a água na cintura, você não vai puxar. Deus está falando, eu estou louco para te, permita-me, eu quero te levar para a profundidade, mas você insiste em permanecer com quem quer viver no raso. Ambiente, irmão. Se você senta com quem gosta de falar mal dos outros, você não faz nada para ser desse ambiente, você vai ser alguém que concorda em falar mal dos outros. Se você senta com alguém fofoqueiro, você vai ser uma pessoa que ouve fofoca. E desculpa, ouvido fofoqueiro também é fofoqueiro. Só tem boca fofoqueira porque tem ouvido fofoqueiro. Se você gosta de andar com preguiçoso, com desanimado, eles te deixarão desanimado. Agora experimenta andar com alguém que tem visão, ânimo, liderança, que quer ir para frente. Fala assim, se quer ir comigo, vamos. Se não quer, desculpa, eu não vou voltar de onde eu vim para ficar contigo lá, colocando o pé no raso. O que Deus tem para mim é mais. Quiser vir, agarra na minha mão e vamos. Porque Deus tem muito mais para a Igreja Unida em Cumbica. E quem quiser viver a profundidade, vai viver a profundidade. Eu fico me perguntando, e falei isso na sala de aula, e falo isso com muito temor ao Senhor. Por que a Igreja Unida tem 40 anos aqui e não é a maior igreja? Não por glória humana, a maior igreja de Cumbica. Por que o povo não conhece a gente? Por que nós não avançamos? Não passamos do teto? Por quê? Nós precisamos querer, e todo mundo está na mesma visão, na mesma frequência. Nós todos queremos ir para as águas profundas, onde Deus vai nos carregar. E você vai perceber que muita gente que está fazendo força vai parar de fazer força, porque vai fluir no Espírito. Vai fluir num ambiente onde não tem disputa, onde não tem fofoca, onde não tem intriga, onde não tem ciclano brigado com Beltrano, onde todo mundo só tem um olhar. Nós temos um objetivo: chegar em um ambiente que Deus quer nos levar, todo mundo no mesmo nível, na mesma frequência, olhando para o mesmo lugar. Pastor, está falando que é para abandonar fulano, ciclano? Não, absolutamente. Já parou para pensar que é possível amar, cuidar,
profetizar, evangelizar, sem necessariamente entregar o teu coração para todo mundo? Já pensou? Já parou para pensar que dá para você estar no teu nível em Deus, sem precisar entregar toda a tua vida para quem quer viver no raso? Fica dando uma de herói. Eu falei para uma amiga: eu estou oprimido, pastor, Lógico, você quer orar por Deus e o mundo. Você quer pegar a guerra de todo mundo. Todo mundo que chega um problema, tu quer ajudar. Tu não sabe dizer não. Aí ao invés de você subir, tem um monte de gente te puxando com opressão. Porque quando você fala: não, eu estou contigo, vou comprar a tua guerra, você está falando assim: eu vou comprar os seus demônios também. A batalha espiritual daquela pessoa passa a ser sua. Aí você cuida de todo mundo, e a tua casa está destruída. A tua vida espiritual com Deus está um fracasso. Você não flui, você não cresce, porque você quer resolver todo mundo, e você está ficando para trás. Sem perceber, estão te puxando. Opressão. Aí você vê uns intercessores de hoje em dia. Todo mundo, um intercessor desanimado, intercessor que não consegue mais orar. Por quê? Quem ora por você? Quem te abençoa? Quem pega na tua mão? Quem cuida da tua alma? Quem senta na mesa contigo para te aconselhar? É que você cuida de muita gente. Está precisando ser cuidado por pessoas que querem estar neste nível. Está entendendo? Amém. Maturidade para ouvir essa palavra. Não é acepção de pessoas, é visão. Porque se fosse acepção, Jesus teria feito. Jesus tinha 12. Ele dividiu o grupo assim: 3 vai até um lugar comigo, os 8 ficam aqui embaixo, os 9 ficam aqui embaixo. E desses 3, só um coloca a cabeça no meu peito. Só João, o discípulo amado. Isso não é acepção de pessoa, é delimitação de acesso. Quem dá acesso para todo mundo? Quem não coloca cerca na casa, todo mundo que passar, minha pastora vai falar assim: essa casa não tem cerca, não tem proteção. Logo, se não tem proteção, qualquer um pode entrar. Pega da maçã, pega da banana, pega o teu milho, pega tudo, e vai trazendo um monte de problema. Abre para todo mundo bagunçar, e tá lá, casa desprotegida. Não tem limite. Todo mundo entra mesmo, faz bagunça. Não é excluir, queridos, é valorizar quem quer andar em águas mais profundas, fluir. Quem está na mesma frequência, na mesma sintonia, querendo a mesma coisa. Porventura poderão andar 2 juntos se não estiverem de acordo. Poderão 2 querer ir para o mesmo lugar se não estiverem concordando. Não vamos, e nós não vamos concordar com tudo. Você pode discordar de mim muita coisa, eu posso discordar de você de muita coisa. Nós não somos iguais. Isso é maravilhoso. Só que se nós soubermos que estamos indo para o mesmo lugar, nós não nos sabotaremos. Nós não queremos disputar entre nós mesmos. Nós queremos olhar para o mesmo lugar e falar: vamos juntos chegar neste lugar que Deus está nos levando através do ribeiro. Eu abro mão disso aqui, eu concordo mais com esse lado, eu prefiro isso aqui, mas em prol do reino, vamos embora, vamos nadar nesse rio e chegar nesse lugar que Deus está nos levando. Amém? Já estou terminando. Versículo 6. E disse: viste isso, filho do homem? Então levou-me e fez voltar para a margem do ribeiro. E tendo eu voltado, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de um e do outro lado. Então disse-me: essas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, onde entram no mar. Olha isso. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. As águas do rio têm um destino. Elas não podem parar. Elas fluem de maneira contínua. E nós que estamos no rio também não podemos parar. Pois tem um lugar de morte, como era o Mar Morto. O Mar Morto aqui era o mar salgado. O sar deste mar é tão intenso, tão grande, que não tem vida lá. Só que quando as águas que fluem do trono de Deus começam a chegar neste mar, o texto diz que começa a ficar saudável. Ou seja, tem um lugar de morte, esperando essas águas saudáveis que fluem do trono de Deus chegarem para trazer vida para este ambiente. Já parou para pensar que a gente passa muito tempo
gasta muito tempo com muita gente que não quer ir, e tem muita gente que está em um lugar esperando a gente chegar. Convida lá. A gente, não, mas tem falando que está aqui, ó. Tá bom, quanto tempo faz você está investindo? Não, tem só 10 anos. Fala, rapaz, você é mais longânimo que Jesus, porque Jesus deu 3 anos para uma árvore. Está na Bíblia, só ler. 3 anos, vou cortar tudo. Não. Deixa mais um aninho só, tá bom, vou dar mais um ano. Se não der fruto, corta e lança fora. E a gente, não, faz 20 anos que eu estou, 20 anos. Mas imagina o quanto de gente que queria sentar na mesa com você. E você está 20 anos, eu não estou falando para você desistir, parar de orar, nada disso. Eu estou falando sobre frequência, sobre profundidade, sobre sintonia. Eu oro, eu abençoo, eu profetizo sobre os meus amigos que não são crentes, mas eu não estou na mesma frequência que eles. Eu não estou no mesmo nível do rio que eles, e eles não podem me puxar para baixo de novo, para mais de novo, porque não tem como mais eu voltar, e eu já aceitei isso. Eu não consigo mais voltar, nem se eu quisesse, minha pastora, eu voltaria mais. Eu fiz um voto com Deus, Senhor, se for para eu voltar, faz o que o Senhor sabe que eu pedi que o Senhor faça, porque não compensa mais voltar. Eu quero continuar e descobrir o que me espera do outro lado do rio. Versículo 9, e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Olha a abrangência da profecia, viverá tudo, não é só animal, não é só peixe, não, tudo. Isso aqui é profético. Onde eu chegar com o ribeiro, Deus vai trazer vida. Onde eu chegar com o ribeiro que é Deus, Deus vai fazer ter vida. No 12 ele termina, junto ao rio, a sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Qual que é o objetivo do rio? Não é para ficar lá desfrutando das águas profundas. O rio tem um destino, e é trazer vida para onde existe morte. Se nós entramos neste rio, neste nível de profundidade, aceitamos o destino do rio, aceitamos para onde o rio está indo, e nós não conseguimos conduzir o rio, nós somos conduzidos por ele. Por isso que Deus sim vai te levar para lugares que você vai se perguntar, por que que Deus me trouxe aqui? Porque olha o lugar de morte. Deus está falando, é porque você era a única esperança deste ambiente de morte. Porque quando você chegou, eu cheguei com o meu rio. Não é sobre você, é sobre de onde o rio vem. E o rio vem do altar do trono de Deus. E você durante esse percurso decidiu entrar no rio. Logo você faz parte da vida que o rio vai trazer. Deus vai te levar para lugares que você vai falar assim, mas por quê? E por que que eu ainda estou aqui? Por que que eu estou nesse ambiente? É porque ainda tem vida para ser restaurada aí. E você está com um rio de Deus que vai trazer vida para esse ambiente. Essas águas vêm do santuário e querem chegar no seu destino. Precisamos entrar neste rio e ir para onde o rio for. Ministério de louvor, por gentileza. João capítulo 7, versículo 37 diz assim: e no último dia da festa, Jesus ficou de pé e começou a pregar. E ele fala assim na festa dos tabernáculos: aquele que crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. E falava ele isto do Espírito Santo de Deus, que haveria de ser derramado, só que ainda não fora derramado, porque o Filho não tinha sido glorificado. Jesus foi glorificado, o Espírito já foi derramado. O que cabe? Cabe a nós, pode ficar de pé. Falarmos, Senhor, eu quero
fluir deste rio. Onde eu estiver, no lugar onde o Senhor me colocou, eu não sei quanto tempo eu vou ficar neste lugar. Algumas pessoas que o Senhor direcionou para a minha vida, Senhor entendeu o porquê, agora esse relacionamento começou, essa amizade. Deus está falando, é porque você é o rio de Deus. Você tem essas águas que jorram de dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. E você é quem eu vou usar para trazer vida para esse ambiente de morte. E a pergunta que eu comecei, eu termino refletindo em que lugar do rio nós estamos. Em que lugar dessa correnteza que passa por nós diariamente, não é só no domingo à noite não, é todos os dias, nos convidando para entrar. Em que lugar nós estamos? Eu creio que você não é daquele que vem aqui domingo para sentir algo que Deus vai fazer. Você não é aquele que coloca o pé na beira da praia, da água da praia, para ficar sentindo estímulos que te fazem ter a alegria de estar nesse ambiente. Vai ter dias que você não vai acordar com um sorriso no rosto. Vai ter dia que as contas não vão fechar. Vão ter dias que os clientes não chegarão. Vão ter dias que os contratos não serão assinados quando falaram que seria assinado. Vão ter dias que a saúde não será restaurada quando eu achei que seria. Vai ter momentos que a prosperidade não baterá na minha porta como eu tinha certeza que aconteceria. Vai ter dias que nós vamos perder, queridos. Vão ter dias que nós vamos perder algumas coisas. E se nós não estivermos preparados para isso, nós somos aqueles que gostam das águas nos pés. Se nós não estivermos preparados para o não de Deus, dificilmente Ele vai dar a nós o seu sim. Se eu não estiver preparado para Deus me frustrar, porque às vezes Deus nos frustra. Vai ter dias que Deus vai frustrar os nossos projetos. E será neste dia que eu vou dizer em que lugar do rio eu estou. Eu não consigo saber de verdade para quem eu estou pregando, em que lugar do rio você está. Mas eu tenho convicção de quem é o rio. E para mim isso já é suficiente. Se você tem essa convicção, já é suficiente. Porque a partir disso você começa a reprogramar a tua vida, os seus projetos, os teus planos. E você decide hoje se você vai querer voltar atrás ou vai querer ir às águas profundas. E eu te dou um conselho: neste lugar de águas profundas, você não faz mais força. Neste lugar de águas profundas, você não está mais no controle das coisas. Isso é maravilhoso, porque aquilo que sai do teu controle não te descontrola mais. A sua estabilidade emocional está em dia, porque você não olha para a tua competência, você olha para aquele que te liberou a palavra. Porque neste dia você não olha para o quanto que você tem guardado na tua conta poupança, e no seu CDB, e no Tesouro Selic, na tua conta do Bradesco. Neste dia não. Neste dia você olha para o céu e diz: o Jeová Jireh vai prover. É Ele que traz o peixe na boca o peixe ali para me dar comida. Ele que providencia, Ele que traz o pão. Neste dia você olha para o céu e libera a palavra. Ainda que eu não veja, Ele está fazendo. Levanta a mão para o céu. Eu libero essa palavra. E o Ministério de Louvor já vem seguindo, adorando. Eu estou pregando para pessoas que querem entrar em um novo nível de profundidade em Deus. E Deus usa a minha boca para falar para você nessa noite. Eu estou te convidando para abrir mão do leme, para abrir mão do barco,
para abandonar o caos e mergulhar neste rio que tem vida. Eu estou te convidando, meu filho, minha filha, a entrar em um lugar que você nunca entrou, que você nunca conheceu. E o que você precisa é de coragem, coragem, coragem. Pula deste barco nessa noite e entra no lugar de dependência em Deus, porque neste lugar Ele vai te conduzir para as águas tranquilas. Neste lugar vai brotar árvore na terra seca, diz o Senhor. Diz o Senhor: eu abro a madre, eu abro a finança, eu mando a prosperidade, porque eu sou o rio da vida. Eu sou o rio da vida. Recebe essa palavra no teu espírito nessa noite. Recebe vigor, recebe força e entra no rio. Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito Santo, Espírito, que desce como um fogo e vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito Santo, Espírito, que desce como um fogo e enche-me de novo. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Aleluia. Glória a Deus. Levanta a sua mão direita para o céu em nome de Jesus. Eu libero uma palavra para a tua vida neste momento, para nós terminarmos. Existem algumas pessoas nesse ambiente que sabem que precisa entrar nessa nova frequência em Deus, neste novo tempo em Deus, nessa nova profundidade em Deus. E talvez você tenha enfrentado alguns desafios nesses últimos tempos, e você reconhece que esses desafios estão te fazendo orar mais,
buscar mais a Deus, ter mais relacionamento com o Senhor. E o que é isso? É Deus te convidando para um novo tempo nele. E através dessa palavra você começa a entender o porquê que algumas coisas estão confusas, ou porquê que alguns desafios se levantaram que você não consegue compreender. Deus está falando, é porque eu estou te puxando para um novo nível de relacionamento comigo. E este novo nível de relacionamento te levará para um novo nível de prosperidade. É Deus na minha boca falando para algumas pessoas neste momento. Eu estou puxando algumas pessoas para um novo nível de relacionamento. E através deste nível de relacionamento que você vai falar: Senhor, eu não estou mais no controle, é teu. Deus está falando: eu estou puxando você também para um novo nível de prosperidade, de alcance, de conquista. Algumas coisas serão destravadas neste novo nível de profundidade em Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Algumas coisas que você não discerne, que você não entende porque está demorando tanto, Deus está falando: eu estou reposicionando algumas coisas aqui nessa noite. Alguns horários de trabalho estão sendo reposicionados. Por quê? Porque o tempo de obediência está te conduzindo para um novo nível em Deus, diz o Senhor. Deus está falando: eu estou trazendo para algumas pessoas um novo tempo, um novo tempo. E a igreja unida vai desfrutar dessas novas pessoas que estão no novo tempo. Deus está transicionando algumas pessoas aqui nessa noite. Deus está transicionando algumas pessoas aqui nessa noite. A tua obediência, a tua obediência fez com que Deus se agradasse. E Ele está reposicionando você. Se prepara para viver o extraordinário de Deus, diz o Senhor, diz o Senhor. Só quem recebe, levanta a mão, aplauda o Senhor, diga glória, diga aleluia, diga: eu recebo, Jesus, eu recebo. Oh, adora ministério de louvor, deixa fluir. Eu ainda tenho fome